Nesse vídeo eu vou passar na minha configuração inteira do Tmux aqui com você, porque desde que eu gravei o meu último vídeo do meu ambiente dev em 2025, agora a gente já tá acabando o ano, eu já mexi em muita coisa aqui. Então, por exemplo, uma das coisas que tem sido muito úteis que eu coloquei por último aqui foi, por exemplo, eu poder abrir o REPL do Python aqui dentro, fazer alguma coisa, sair do REPL, ou então poder abrir um outro terminal mesmo aqui dentro do Tmux, tá? Ou então poder abrir alguma coisa, tipo o HTOP, ou poder fazer alguma anotação no próprio Neovim, por exemplo, salvar alguma coisa aqui em algum arquivo temporário e depois sair disso aqui. Então essas coisas são muito úteis. E aí agora, nesse momento, eu tava mexendo aqui neste cantinho aqui, que é quando eu pressiono o prefixo, né? Eu quero ativar isso aqui para eu saber que ele tá pressionado ou não. Então isso aqui é super útil também. Então vamos passar nessas configurações rapidamente aqui, para você ver o que mudou lá do meu ambiente dev e o que se manteve, né? Eu acho que eu mudei muita coisa aqui. Aqui eu estou utilizando o terminal Ghost ainda, estou utilizando o ZSH e o Tmux como multiplexador de terminal. Ok, então aqui dentro eu estou configurando, nessas primeiras configurações, estou configurando as cores do terminal. Eu estou tentando aqui usar True Color, então são 16 milhões de cores. Normalmente eu usaria 256 cores, mas eu estou testando essa opção aqui, talvez eu mude isso depois. Simples assim, então passando para frente a gente tem monitor de atividade. Testei essa opção, né, com isso ativo, não gostei muito porque ele começa a dar uns alertas aqui, às vezes eu tô pingando em alguma coisa, sei lá, tô fazendo alguma coisa assim, né, para saber se aquilo tá funcionando, alguma coisa besta, e ele fica me alertando a todo momento que aquilo ali tá acontecendo. Então eu desativei isso aqui porque eu não gostei muito, mas você pode testar com isso aqui ativo. E aí sem ativar isso aqui não dá nenhum efeito visual. Aqui embaixo a gente tem um buffer, então esse buffer aqui as pessoas normais costumam colocar algo em torno de 10 mil, aqui eu coloquei 30 mil, mas é só a janela aqui, o buffer da janela. Então se eu rolar aqui para cima, né, é o quanto ele vai rolar ali para cima. E aí também eu coloquei no meu clear, né, naquele clear que a gente está acostumado a colocar no próprio terminal, eu coloquei, já atrelei nesse clear, um Tmux Clear History. E aí ele já limpa também o histórico do Tmux do buffer aqui. Isso aqui também está lá nos meus arquivos aqui, ó, que é essa funçãozinha, eu tava olhando ela aqui agora, que é essa funçãozinha que tá lá aqui embaixo aqui, eu não consigo dar zoom aqui nesse computador, mas tá lá na minha configuração do ZSH, no meu .files, tá? Só, não sei se eu falei para você, mas se eu não falei, meu .files é só você ir no meu GitHub, tá pinado aqui o primeiro repositório, meu .files, você vai nas configurações do Tmux, se você quiser essas configurações que eu acabei de mostrar, ou do ZSH. No ZSH eu tenho config, dentro de config eu tenho functions. A última função é esse clear, que faz o clear do history e dá um print lá nos ANSI para limpar o terminal ali. Não chama clear dentro da função clear, porque senão isso vira recursão, né? E aí você vai estourar, fazer um overflow da call stack lá. Sei lá se é isso que acontece no shell script, mas você entendeu, né? É uma função recursiva com loop infinito. Mas voltando aqui, eu tenho agora as configurações do mouse, eu desativei toda a configuração do mouse, tá? Nunca usei, não tenho interesse em usar, então tá desativado, mas a maioria das pessoas ativa o mouse aqui. Essa parte das janelas aqui é basicamente para você reordenar os índices, né? Eu vou criando a janela 1, 2, e 3, 4, 5, isso me permite navegar com um prefixo, né, que é Ctrl B1, Ctrl B2 e assim por diante. Só que sem essa opção, se você apagar uma janela do meio do caminho, ele não reordena os índices. Então suponha que você tenha a janela 1, 2, 3 e 4, e aí você apaga a janela 3, você vai ficar só com o índice 1, 2 e 4. E isso é bem ruim pro cérebro meu aqui, porque eu não consigo lembrar disso. Então eu só vou Ctrl B1, Ctrl B2, Ctrl B3 seguindo a sequência, né? É mais fácil, aí eu não preciso ficar pensando para fazer isso aqui. Outra coisa, eu gosto também que os índices aqui das janelas comecem do número 1, porque se eu pressionar aqui Ctrl B, no meu teclado, o 0 tá bem longe do meu dedo. Tá lá pro final do teclado. Então o 1 tá mais próximo aqui. Então é melhor eu começar do 1, 2, 3 e ir seguindo assim. Porque se eu começar do 0, vai ficar muito torto para eu começar lá de trás e depois voltar aqui para o começo. Então eu gosto que ela começa do 1 aqui. Só para isso, tá? Na programação eu prefiro que os índices comecem do 0 mesmo. Ok, isso aqui é a cópia, né? Quando eu faço alguma cópia qualquer de alguma coisa, por exemplo, copiei essa linha. Isso vai para o clipboard do próprio sistema operacional. Então eu posso ir no navegador e colar e fazer o que eu quiser. Por isso que tem essa linha aqui.
Aqui eu estava fazendo alguma coisa explícita aqui relacionada com isso aqui, mas eu acho que não tinha necessidade. Então, por isso que está comentado, é só teste. Talvez eu volte isso aqui, não sei. Outra coisa é o seguinte, muita gente gosta de utilizar o prefixo como Ctrl A. Eu não acostumei com isso, então por isso que eu comentei isso aqui. Eu prefiro mesmo usar o padrão, que é Ctrl B. Por isso que isso aqui está comentado, mas eu mantive aqui. Caso você queira, você pode descomentar isso aqui e usar. Esse eu não uso. Esse shellzinho aqui é só para que quando eu pressiono Ctrl B, R, ele já faz o source deste arquivo que a gente está olhando aqui. Então eu não preciso nem sair daqui. Se eu mudar qualquer coisa aqui, suponha que eu queira colocar, sei lá, traço aqui, e aí eu quero salvar isso e ver. Eu dou um Ctrl B, R, recarrega aqui as configurações, eu já vejo essas configurações em tempo real, enquanto eu estou fazendo. Então por isso que aquilo ali está ali. Isso aqui, na verdade, não é isso. Isso aqui que eu tava falando, né? Essa parte de baixo aqui é a parte do Fuzzy Finder. Por quê? Se eu der um Ctrl B, S, eu abro essa parte de seções aqui, né? Muito útil, dá para eu ver as janelas que estão aqui, dá para eu ver qual painel tem aqui, mas às vezes eu quero pesquisar e ir direto naquela janela. Então, para eu fazer isso, o que eu posso fazer? Ctrl B, Ctrl L, ele abre o FZF, né? O Fuzzy Finder, e aí eu posso digitar. Suponha que eu queira vir aqui neste terminal aqui. Eu posso começar a digitar conc-term, por exemplo, e aí eu já caio na seção e na janela certa que eu queria ir. Se eu quiser voltar, é mais fácil eu pressionar Ctrl B, L maiúsculo. Mas eu posso também pesquisar. Às vezes daqui eu não quero ficar indo e voltando, né? Às vezes daqui eu quero ir em outro lugar. Então Ctrl B, Ctrl L, e aí eu vou lá em algum lugar que eu quiser ir. No caso aqui eu vou voltar onde eu estava. Então isso aqui é muito útil, ele pesquisa dentro das minhas sessões. Outra coisa também são esses pop-ups, que foi a última adição que eu coloquei aqui, e eu tenho achado isso aqui a coisa mais útil do planeta, que é basicamente aquilo que eu te mostrei. Se eu quero, por exemplo, abrir o REPL do Python e fazer qualquer coisa aqui de Python, eu faço dentro do REPL, beleza, terminei, saio daqui, ele fecha. Se eu quero abrir, por exemplo, isso aqui é um arquivo de anotações que está em arquivo temporário. Então, quando eu apagar, quando eu reiniciar o computador, isso apaga. Mas Ctrl B, Ctrl N, ele abre este arquivo de anotações. E aí, esse arquivo aqui que eu acabei de criar, eu salvo ele, assim que eu sair do Neovim, ele fecha isso aqui. Se eu voltar lá naquele arquivo, aquilo lá ficou salvo ali. Eu fiz isso aqui, porque pode parecer meio inútil para você, né? Mas eu fiz isso aqui porque, volta e meia, eu tô anotando coisas em arquivos do próprio projeto. E aí, se eu esquecer isso, ou se eu esquecer de colocar no Git Ignore, eu acabo comitando isso. Então, para não fazer isso aqui, eu fiz esse arquivo de anotações aqui. Eu tenho também o HTOP aqui, por exemplo, Ctrl B, Ctrl H, desculpa. Ele abre aqui o HTOP, bonitinho aqui pra gente. E ele fecha o HTOP e fecha o pop-up. E eu também posso abrir o próprio terminal, se eu quiser. Ctrl B, Ctrl T, né? Ctrl B, Ctrl T. Ele abre o terminal e aí eu faço o que eu quiser fazer aqui. Inclusive, eu fiz alguma alteração ali que eu tenho que comitar, tenho que olhar. Mas na hora que você vai ver, já vai estar comitado. Isso aqui é para rodar o projeto. O Just, eu coloco o script run lá dentro e eu falo o que eu quero que ele rode. E aí, quando eu pressionar Ctrl B, Ctrl X, ele vai e abre o meu projeto em um pop-up, executa, e assim que o projeto termina... Aqui não tá. Esse -E é o que faz o pop-up fechar quando o projeto finaliza. Então, aqui ele vai abrir o projeto, mas não vai fechar. E aí é só dar um ESC para fechar o pop-up. Beleza, esse aqui, eu copiei ele deste GIST aqui. Então, ele é bem simples, mas ele faz a mesma coisa desse aqui. Eu acho que eu fiz isso aqui porque eu fiz isso antes dos pop-ups, mas eu acho os pop-ups melhores mesmo. Mas aqui é Ctrl B, Ctrl W, ele abre uma nova seção aqui com o Tmux no terminal, e aí se eu sair da seção ele fecha ela. Então é isso aqui que isso aqui faz. Aqui para baixo o que eu tenho são mais estilos, então essa barra aqui embaixo, status bar, ela tá com background ciano e o foreground preto. Beleza, aqui embaixo eu tenho o estilo das janelas aqui. Então aqui, tá vendo que tá ciano e o texto preto? É essa parte aqui. Isso aqui é o textinho que aparece lá, aqui na frente. Aqui embaixo, quando a janela está selecionada, eu meio que inverto essas cores. Então é por isso que quando eu tô aqui eu fico com background preto e quando eu tô na outra eu fico com background preto, da mesma forma ali. Esse de baixo é para mostrar o prefixo. Quando eu pressiono o prefixo, ó, aqui embaixo, aqui, quando eu pressiono o prefixo, ele mostra que o prefixo está pressionado. Então, qualquer tecla que eu pressionar agora é para o Tmux. Então, L vai para outra janela. De novo, prefixo pressionado. Se eu pressionar L, volta para a janela anterior. Então, é basicamente para isso aqui, só para eu ver quando o prefixo está pressionado. E no lado direito de cá, eu estou vendo só o nome da seção e qual painel que eu estou aqui, que é esse porcentagem 13. Eu nem testei isso
no Fuzzy Finder, mas eu acho que deve dar para eu colocar a porcentagem 13 aqui e vir para esse painel. Não foi para isso aqui que eu coloquei, tá? Eu uso mais o nome. Isso aqui que eu coloquei é mais para eu digitar um comando de fora do Tmux para mandar para dentro aqui. Eu acho mais fácil colocar o número do painel. Mas percebe que isso aqui muda quando eu mudo o painel. Tá vendo? De cá, ele mudou pro número deste painel que eu tô de cá. Então, é só para isso. Eu não lembro se isso aqui é de painel ou de... Eu acho que é de painel mesmo. Eu não me lembro o que o D é. Não sei se é do painel ou da window, mas eu acho que é do painel mesmo. Aqui embaixo são só plugins. Esses plugins, a única coisa que eu tenho aqui são as configurações sensatas aqui. Que, assim, isso aqui, desde o primeiro dia eu coloquei, eu nem lembro como que é o Tmux sem isso aqui. Mas eu tenho o gerenciador de plugins, as configurações sensatas, beleza. E aí aqui, essas duas partes são o que salva e restaura a minha sessão. Então isso significa que, a partir do momento que eu reiniciei o meu computador e eu quero voltar isso aqui do jeito que eu estava, eu consigo. Por exemplo, ó, eu vou salvar essa sessão agora. Eu não preciso fazer isso, porque isso é feito automaticamente a cada 5 minutos. Mas eu vou dar um Ctrl B, Ctrl S, salvei a sessão nesse exato momento. Concorda? Concorda. Eu tô com mania, eu tô pegando vício de linguagem e falar de concorda. Mas eu salvei a sessão nesse momento. Se eu saio do Tmux e reinicio o computador, para simular isso eu posso dar um Ctrl B, D. Eu só saí do Tmux, eu só fiz um detache do Tmux. Se eu quisesse voltar, Tmux A. E aí ele volta na onde eu tava, né? Mas, vamos sair de novo. Sair do Tmux, eu quero matar o servidor do Tmux, para simular que eu vou reiniciar esse computador. Então, Tmux kill server. Nesse ponto, se eu digitasse Tmux A, eu não tenho sessão, não tenho nada no Tmux aberto aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o Tmux. Se eu abrisse ele do zero, ele ia voltar sem nada aqui aberto. E aí, olha o que vai acontecer aqui agora. Eu acabei de abrir o Tmux, ele vai restaurar toda a sessão que eu estava anteriormente. Inclusive, os atalhos, né? Quando eu voltei lá naquela outra sessão que eu estava te mostrando antes, ele voltou exatamente como estava antes. Então, essas coisas aqui que fazem isso aqui que eu estava te mostrando. Isso é super, super mega útil também, e eu acho que eu não vivo sem isso. Além de salvar a sessão do Tmux, no meu Neovim, eu também tenho as sessões, né? Então, se eu abrir aqui no meu Neovim, você está vendo aqui as sessões. Esse é o Auto Session. E essas sessões também são salvas automaticamente, mas se eu quiser, eu poderia também pressionar aqui, se eu não me engano, é Leader ASS, é isso mesmo. Ele salva a minha sessão nesse momento. Isso significa que se eu saio do Neovim e volto, ele volta nessa mesma sessão, do mesmo jeito que estava aqui anteriormente. Então, você está vendo que eu posso desligar o meu computador completamente e assim que eu ligar ele, voltar isso aqui do jeito que estava, ele vai voltar exatamente como estava. Não volta precisamente como estava, mas pelo menos as janelas, tudo que você manteve na sessão vão estar do jeito que você deixou antes. Então é isso, pessoal. Só para lembrar aí, se você quiser essa configuração, eu tenho lá no meu GitHub todos os meus .files, então só você ir lá no meu GitHub, eu pinei aqui .files, e aí você pode escolher, ó, tem a configuração do Neovim, do Homebrew, do Ghost, do Tmux, do Vim em si, apesar de eu não usar muito o Vim só, o Neovim, então é NVim, tenho do ZSH também, enfim, eu tenho um vídeo mostrando eu subindo essa configuração aqui para você, caso você queira, ok? Então, vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!